Olá, olá, 3 de maio de 2021, né? Vamos lá, vamos em frente, confira as principais notícias desta segunda-feira que está começando. Acidentes marcam fim de semana na ilha. Unidade móvel faz teste da Covid na litorânea. Municípios maranhenses recebem novas doses de vacinas. Veja ainda os gols do Campeonato Maranhense e da final da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Você ligado na TV Difusora nessa segunda-feira, semana que está começando, e que bom que você está começando a semana com a gente aqui na TV Difusora, você em todo o estado do Maranhão acompanhando as principais notícias do dia. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega aqui o primeiro impacto para você. Já já no estúdio nós vamos falar sobre dois assuntos extremamente importantes. O Tribunal de Contas do Estado está acompanhando, pedindo informações em relação às prefeituras quanto à aplicação, por exemplo, dos recursos da Covid-19, as vacinas principalmente, no plano de vacinas, enfim. E esses dados precisam ser publicados no portal da transparência. A gente vai daqui a pouco saber quantas prefeituras do estado deixaram de publicar, por exemplo, no portal da transparência, essa informação que é fundamental e que, inclusive, estão sujeitas a penalidades que começam a ser aplicadas a partir de hoje aqui no Maranhão. A gente vai falar sobre esse assunto. O tribunal também está fez um questionário pedindo informações em relação a esse tempo de pandemia, aos recursos públicos, né, que foram destinados para esse fim. E a gente daqui a pouco fala aqui no estúdio, recebe aqui no estúdio o secretário de fiscalização do tribunal, nos falando, nos informando e atualizando sobre essa informação. A gente vai receber no estúdio também a secretária da Mulher para falar sobre o aluguel social Maria da Penha, já, hein? A gente vai falar sobre esse assunto aqui. São 7h01, você ligado aqui no Bom Dia. A gente começa falando sobre o final de semana, que foi de sol, sim, foi de praia, mas foi de vacinação. Os postos móveis foram instalados, inclusive, aqui na capital, na Orla Marítima. A gente vai ver uma reportagem agora. Valber acordou cedo no domingo para fazer o teste de Covid. Há dias com sintomas gripais, até as atividades de rotina estão comprometidas. Alguns meses atrás eu tive também uma outra suspeita. Eu não sei se de repente eu estou de novo, mas na primeira suspeita eu não fiz nenhum teste, até por conta de toda a dificuldade que todo o país viveu, né, nessa questão dos testes. E agora que o governo está facilitando essa testagem, né, para a população, aí eu tive a oportunidade de vir. Com sintomas leves há alguns dias, Ellen ainda não foi ao médico, mas soube da testagem gratuita no posto do Corpo de Bombeiros na Avenida Litorânea e aproveitou a oportunidade para tirar a dúvida. Com o teste feito, a dona de casa foi direto para casa. Vai receber o resultado por e-mail. Eu acho que todo mundo que pudesse fazer, né, seria viável, né? Assim, já era uma questão também de se prevenir, né, fazendo o teste. Se tivesse mais teste ainda, seria muito melhor. No Maranhão, mais de 260 mil pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 desde o início da pandemia. Atualmente, há mais de 20 mil casos ativos da doença no estado, além de outros 2.800 suspeitos. A testagem itinerante para diagnóstico de Covid-19 aconteceu ao longo de toda a semana em diversos pontos aqui da capital, entre eles aqui na Avenida Litorânea, no Espigão e Parques do Rangedor e Itapiracó. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, de terça-feira a domingo, cerca de 2.000 testes foram aplicados. Sim, como nós estamos em locais diferentes da grande ilha, a gente vai conseguir, diante dos resultados, fazer um certo direcionamento das próximas ações. E isso é importante, que a gente consegue mapear aonde o vírus está mais presente. Os testes foram disponibilizados para pessoas a partir de 18 anos. A distribuição das senhas feitas mediante apresentação de documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência garantem o monitoramento do envio do resultado dos exames e criação de políticas de combate à proliferação da doença na cidade. A ideia inicial é que a vacinação ande rápido, né? A gente tem problemas em todo o Brasil e aqui no estado do Maranhão não é diferente. Então a gente precisa dessas ações, né? A gente vê também a internação de muitos jovens, né, nessa segunda onda. E por isso a gente conseguiu ter o maior número de pessoas sendo testadas, quando a gente baixa o número da idade. Com a finalização da campanha de testagem itinerante, os testes passam a ser disponibilizados mediante solicitação médica. Na capital maranhense, os testes serão feitos nas UPAs e no centro de testagem na Beira-Mar.
São 7 horas e mais 5 minutos, 7 e 5, e a gente vai saber agora como vai funcionar a vacinação aqui na capital nessa segunda-feira. A gente tem, inclusive, o posto lá do Multicenter Sebrae, que vai atender também de forma exclusiva um público específico. A gente vai saber todos os detalhes agora. A gente vai saber agora essas informações com o Eduardo Ericeira, que está comigo lá em frente ao Centro de Imunização do Multicenter Sebrae. Olá, Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima semana a todos. Como você já antecipou, Adalberto, aqui o Centro Municipal de Vacinação localizado no Multicenter Sebrae. A gente vai inclusive começar a informação por aqui onde a gente se encontra, vai ser exclusivo para a segunda dose. Inclusive essas informações que a gente vai repassar aqui foram já confirmadas pela Prefeitura de São Luís. Portanto, aqui no Centro Municipal de Vacinação, no Multicenter Sebrae, foi o primeiro centro que foi montado exclusivo para a segunda dose. Isso justamente foi um planejamento adotado pela Prefeitura de São Luís pela quantidade, a demanda já crescente, bem elevada, de pessoas que precisam aí fechar o ciclo de imunização da chamada D2. Então, exclusivo o Centro Municipal de Vacinação aqui do Multicenter Sebrae, quem tem segunda dose agendada para vacinar. Hoje também é dia de segunda chamada para idosos de 65 anos de idade ou mais que por algum motivo perderam a vacinação da primeira dose. Esses idosos, atenção, aí aqui no Multicenter Sebrae, esses idosos, eles podem vacinar no Centro de Convenções da UFMA, que é o outro centro municipal de vacinação que foi montado, e também no sistema de drive, que fica também no campus da Universidade Federal do Maranhão. Vale lembrar que esses idosos precisam estar cadastrados na plataforma Vacina São Luís, que é para ficar aí a programação melhor, a questão de cronograma melhor, para que se possa aí ter um controle melhor da questão da campanha de vacinação. O outro público que também pode vacinar nessa segunda é o de profissionais de saúde entre 30 e 34 anos de idade, que também perderam a primeira dose da vacinação. Esses profissionais também precisam estar cadastrados na plataforma e podem vacinar no Centro Municipal de Vacinação, aqui no Multicenter Sebrae. Isso, segundo informou a Prefeitura de São Luís, é o único público que ainda pode vacinar, que são os profissionais de saúde, além da segunda dose exclusiva aqui no Multicenter Sebrae, também os profissionais de saúde de 30 a 34 anos e também no sistema Drive, no outro sistema Drive que existe aqui na capital São Luís, que fica no bairro do Maranhão Novo, no Espaço Reserva, no bairro do Maranhão Novo, também exclusivo aí para esses profissionais de saúde. Adalberto, a movimentação, vou pedir aqui para o Joel mostrar, nosso repórter cinematográfico, já é grande aqui, lembrando que são pessoas aí que vieram tomar a segunda dose, ou então profissionais de saúde de 30 a 34 anos. Uma informação importante, quer dizer, idoso não precisa vir para cá, outros públicos não precisam vir para cá, porque aqui é exclusivo para a segunda dose, profissionais de saúde de 30 a 34 anos, mas já tem bastante gente na fila aguardando aqui a abertura que deve acontecer daqui a pouquinho aqui do Multicenter Sebrae. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Você vê as pessoas da fila, esperança que se renova com a chegada da vacinação. Os cuidados continuam, a gente continua com aquele cuidado de usar máscara quando sair, a necessidade do álcool gel, distanciamento social, enfim, todos esses cuidados a gente precisa redobrar nesse tempo ainda que estamos vivendo, o tempo de pandemia. Daqui a pouquinho o Eduardo vai trazer outras informações para nós, inclusive sobre a distribuição de vacinas, que não parou no final de semana. É a maior operação de logística já realizada no estado. Voos que saem, que partem aqui do Calhau, do Centro Tático Aéreo, voos que partem também do aeroporto aqui de São Luís, as aeronaves que se deslocam para o interior do estado para fazer a distribuição de vacinas. Final de semana não foi diferente e ontem à tarde e na madrugada de ontem também o Brasil recebeu novas doses de AstraZeneca. Aqui no caso do Maranhão, AstraZeneca e outras doses foram distribuídas também no interior do estado. A Coronavac e AstraZeneca, no caso aqui do Maranhão. E ontem o Brasil recebeu novas doses de AstraZeneca. Segundo o Ministério da Saúde, em 48 horas, essas doses novas que chegaram serão distribuídas para o Distrito Federal e os demais estados da Federação. A gente daqui a pouquinho tem mais detalhes com o nosso Eduardo Ericeira. São 7 horas e 9 minutos, você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Por falar em vacinação, a gente mostra aqui agora o vacinômetro do estado do Maranhão, ou seja, a gente acompanha os dados de vacinas já aplicadas. 1.280.930, o número subiu, portanto, para 1.280.930 doses aplicadas, primeira e segunda dose. Em São Luís, esse número chega a 249.336, são dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde e também da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos acompanhar os dados agora do último boletim epidemiológico que foi divulgado na noite de ontem. Está aqui na tela para você.
267.635 o total de casos confirmados, desses recuperados 240.014. O número de casos ativos agora ultrapassa 20 mil. 20.290 pessoas que estão em leitos de UTI, que estão em enfermarias e estão em casa se recuperando da Covid. O número de óbitos chega agora a 7.331 e os casos registrados nas últimas 24 horas foram 17 na Ilha de São Luís, 3 em Imperatriz e nas demais regiões esse número chegou a 65 registros oficiais, portanto, do último boletim epidemiológico divulgado aqui no Maranhão. A gente agora traz para você os números da ocupação de leitos de UTI. Continua a preocupação na capital, interior do estado, da rede estadual de saúde. A gente acompanha agora para você, olha aqui, ó. Esses são os dados da capital, os dados de São Luís. De 271 leitos, 240 estão ocupados. O número de leitos livres agora é de 31. A ocupação, a taxa chega a 88,56%. Agora, os dados são também de leitos de UTI, mas na segunda maior cidade do estado é Imperatriz. Os dados são esses aqui que estão na tela, de 72 leitos, 43 ocupados, 29 livres e a taxa de ocupação chega a 59,72%. Nós temos também os números aqui relacionados à ocupação de leitos nas demais regiões. Está na tela. Ocupação do total de 243, a taxa de ocupação é de 55,97%, leitos ocupados 136 e os leitos livres são agora 107. É uma variação, claro, diária, né, desses números e a gente atualiza para você aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11, você ligado aqui na TV Difusora. A gente vai agora à região Tocantina, as informações ao vivo de Imperatriz com o Emerson Pinto, que faz um balanço do final de semana também para nós, aí na segunda maior cidade do estado. Emerson, bom dia para você. Adalberto, bom dia a você que nos acompanha aí em todo o estado do Maranhão e também, como a gente sempre costuma cumprimentar aqui no nosso vizinho estado do Tocantins. E o destaque aqui para as ocorrências da área policial que movimentaram o final de semana, principalmente um caso que aconteceu na noite de ontem, no centro da cidade aqui de Imperatriz, na Avenida Getúlio Vargas, bem mesmo ali na área central, onde um assalto frustrado terminou com a morte de um dos bandidos. As imagens que você vê são imagens da equipe do Bandeira 2. Essa arma aí é uma arma que estava com um dos assaltantes e as informações, inclusive essa arma é a arma de um policial militar. Olha só, os bandidos abordaram um PM que estava fora de serviço, estava de folga, estava com a esposa dele e os bandidos tomaram a motocicleta e a arma do policial. Saíram em fuga e um pouco mais à frente, segundo as informações que foram repassadas para a polícia, um outro militar também estava nas proximidades ali, acabou efetuando disparos contra a dupla de assaltantes. E esse que você vê no chão é exatamente um dos assaltantes que estava participando lá desta ação, né, que teria acabado de roubar a moto do policial militar e a arma também. Justamente este bandido foi alvejado, foi atingido por disparo de arma de fogo, ficou ali durante um certo tempo aguardando a chegada do SAMU e o SAMU, após chegar, fez um encaminhamento para o Hospital Municipal de Imperatriz. O que acontece é que esse assaltante acabou morrendo minutos depois de dar entrada no socorrão aqui de Imperatriz. A moto acabou sendo abandonada pelo outro bandido a poucos metros do local onde aconteceu os disparos, onde um dos elementos foi atingido por tiros. A moto foi abandonada mais à frente porque um dos disparos teria atingido o tanque da motocicleta. Então o bandido que continuou na moto, deixou a moto, fugiu a pé e até o início da manhã de hoje continuavam as buscas para a polícia tentar alcançar este outro elemento que inclusive já foi identificado. E quanto ao assaltante que morreu no hospital, corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal e as informações que a gente tem de agora a pouco, que até pouquinho tempo atrás não tinha sido identificado, ou pelo menos não tinha comparecido nenhum familiar ao IML para reclamar o corpo. Ele estava também sem documento de identificação. Esse caso aconteceu na noite de ontem, aqui na cidade de Imperatriz, no centro da cidade. Em entrevista, a esposa do policial militar que foi vítima deste assalto, ela chegou a dizer que pediu para que ele não reagisse quando ela observou que os elementos estavam ali os surpreendendo, né, de arma em punho, anunciando o assalto. Toda essa movimentação na área central da cidade de Imperatriz. E ontem, no estado do Pará, morreu o Ronielson Miranda, ele que era conhecido como Rony Bala.
Rony era piloto de trilha, esse que aparece aí no vídeo, que aparece na foto. O Rony, ele era daqui da cidade de Imperatriz, de Itinga, natural de Itinga, mas morava e trabalhava aqui na cidade de Imperatriz e foi até Dom Eliseu, no estado do Pará, participar de uma trilha, o Enduro do Grão, muito conhecido entre os trilheiros aqui da cidade de Imperatriz, que ontem, inclusive, lamentaram bastante a morte do Rony Bala em um acidente ali mesmo na trilha, né, dentro ali do Enduro, no momento em que a moto dele se chocou contra a moto de um outro participante. Rony morreu e o outro participante foi levado em estado grave para o hospital. Estas são as informações que a gente traz aqui direto da nossa região. Voltamos com você, Adalberto. Lamentável, né, Emerson? O cidadão estava lá praticando esporte e acabou perdendo a vida, né? Obrigado, Emerson, pelas informações. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Você ligado aqui na TV Difusora, você ligado no Bom Dia Maranhão. Olha, no próximo bloco a gente vai ver o fim de semana que foi marcado por acidentes também aqui na Grande Ilha. A gente vai falar sobre 2 desses acidentes que aconteceram aqui na capital já já. Você vai ter Silvão Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança. Teve tiroteio em Turilândia, teve também um assalto a um motel e os detalhes já já com o Silvan aqui no Bom Dia. São 7 horas e 16 minutos, a gente volta já já. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Olha, a partir de hoje, o Tribunal de Contas do Estado vai abrir processos para aplicação de penalidades para os municípios que deixaram de responder aos questionários do tribunal e também aqueles municípios que deixaram de informar os dados fundamentais, principalmente nesse tempo de pandemia, em relação aos gastos, inclusive do próprio município, lá no portal da Transparência. Pois é, a gente vai falar aqui no programa ao vivo agora com o secretário de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Alex de Mello. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, o prazer é meu. O senhor tem um dado, o levantamento de quantos municípios, por exemplo, deixaram de publicar no portal da Transparência essas informações que são obrigatórias? 119 municípios deixaram de publicar no portal da Transparência o seu plano municipal de imunização, que é uma obrigação criada pelo Tribunal de Contas na Instrução Normativa 39 e pela Lei Federal. Fora a questão de algumas despesas não estão sendo lançadas no tempo hábil. Nós temos descumprimento na transparência, tanto com a divulgação do plano, como as contratações e aquisições. Além disso, o tribunal fez um questionário e mandou, inclusive, para os municípios, perguntando, levantando do município dados como, por exemplo, se eles compraram insumos ou se receberam esses insumos, se houve contratação, por exemplo, temporária nesse período. Algumas prefeituras também deixaram de responder o questionário? 10 prefeituras deixaram de responder o questionário, porém 80 e poucas, quase 90, responderam de forma insuficiente. Nós vamos aplicar as penalidades tanto nessas que deixaram de enviar, como essas que serão notificadas a partir de hoje, para complementar informações que deixarem de fazer. O que pode acontecer com essas prefeituras? São 2 multas diferenciadas. Para quem deixar de publicar no portal da Transparência, o valor é de R$2.000, isso já está sendo apurado. E para aquelas que deixam de responder ao questionário do tribunal ou não informam de maneira qualificada no tempo, R$2.000. São 2 multas separadas, cada uma com valor de R$2.000. Nós temos uma outra situação que é a subnotificação em relação à vacinação, às vezes inclusive a ausência de dados. Aqui a gente já entrevistou o secretário de Saúde do Estado dizendo que os municípios não informam como devem naquele sistema nacional a quantidade de vacinas que estão sendo aplicadas. Essa informação também foi solicitada pelo tribunal? Essa informação está sendo acompanhada porque é a partir dela que nós vamos iniciar uma fiscalização mais detalhada para saber por que esses municípios estão com baixo índice de aplicação de vacinas. Uma questão que eles dizem é que eles não têm pessoal ou não têm internet, já que esse sistema é online. Com relação ao pessoal, é uma justificativa que para o tribunal não cabe, porque nós temos acesso às folhas de pagamento, aos contratos e verificamos que tem tanto servidor em vários municípios que podem ser treinados para essa função simples, que é alimentar um sistema de dados do governo federal para acompanhar a vacinação, para evitar fura-fila, desperdício, tantas outras coisas. E a outra situação é a situação da internet, ainda que essa aí a gente sabe que isso é fato. Que é fato em todo o estado, né? Quais são os outros procedimentos essa semana que o tribunal está adotando? O senhor falou, inclusive, de uma nova forma de chegar aos municípios
pedindo novos dados e informações a respeito dessa questão nesse tempo de pandemia. Nós já temos um relatório produzido com aqueles municípios que tiveram falhas no questionário e nós vamos começá-los a notificá-los a partir de hoje, a partir dessas falhas, para que eles respondam dentro de 5, a depender do município, dentro de 5 a 10 dias, essas perguntas se não foram respondidas. Além disso, como a gente percebeu muita falta de conhecimento dos municípios devido à gestão nova, à falta de estrutura, nós no dia 15 de maio, nós estaremos fazendo um mega seminário online, um webinário junto com a rede de controle, que é uma escuta colaborativa, para que a gente dê capacitação para os municípios a respeito de compras, elaboração de plano de aquisições, tudo isso. O tribunal vai disponibilizar, junto com a rede de controle, um seminário técnico para capacitar o gestor público da saúde a fazer um gasto melhor. A rede de controle tem funcionado, realmente representa um avanço no que diz respeito, inclusive, ao acompanhamento desses gastos públicos. A gente sabe que, inclusive, resultados em relação à própria justiça determinando que o erário público seja ressarcido em relação ao mau uso, por exemplo, desses recursos. Tem funcionado? Tem. A rede de controle do Maranhão é uma das melhores assim, do Brasil. Ela atua de maneira bastante incisiva, articulada, junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Nós temos várias ações nesse sentido, inclusive agora com precatórios do Fundeb, Plano Nacional de Imunização, acúmulo de cargos, tudo isso é tudo em rede. Então, a rede tem atuado bastante. Eu conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o secretário de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Alex de Mello, esteve conosco aqui falando sobre esse trabalho que é extremamente importante, ainda mais nesse tempo de pandemia, né, gente? É preciso acompanhar de perto, a gente tem verbas federais, verbas estaduais, enfim, e próprios recursos dos municípios sendo aplicados nesse momento de forma especial. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, confirmando que a partir de hoje, então, os municípios as prefeituras têm ainda um prazo pequeno, ainda mínimo, mas ainda podem se manifestar sobre essas questões. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nesta manhã de segunda-feira, a semana está só começando e a gente tem muita informação para você que está ligado com a gente até às 8 horas da manhã. Bom, chegaram ao Brasil na madrugada e na tarde de ontem novas doses da vacina AstraZeneca. Pois é, o Eduardo Bueno tem mais informações para nós? Aliás, só um instantinho, a gente vai ter agora informações com o Eduardo Bueno, ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as questões relacionadas à vacinação. O Eduardo Ericeira vai trazer informações sobre a vacinação. Chegaram na madrugada de ontem, na tarde de ontem também, e aqui no Maranhão, no final de semana também, tivemos a distribuição dessas vacinas. Mas agora nós vamos falar com o Eduardo Bueno sobre acidentes, gente, que marcaram aí o final de semana. Inclusive, 2 desses acidentes aconteceram aqui na grande ilha de São Luís. E é o Eduardo Bueno que tem agora essas informações para nós. Olá, Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, boa segunda-feira para todo mundo, bom início do mês de maio. Esses 2 acidentes graves foram registrados na região metropolitana de São Luís ontem, no domingo. O primeiro, infelizmente, onde 2 pessoas até agora, pela informação que foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, perderam a vida, morreram, foi na estrada de Passo do Lumiar, MA 204. O veículo vinha pela rodovia, a rodovia que inclusive tem grandes retas, ele perdeu o controle do carro, o condutor, e acabou capotando. Dentro do veículo existiam pelo menos 8 pessoas, entre crianças, mulheres, que teriam sido arremessadas na rodovia. A identidade dessas pessoas que morreram ainda não foi enviada aqui para a nossa equipe. Também, Adalberto, em um outro caso, esse já na praia do Araçagi, no município de São José de Ribamar, o condutor de um quadriciclo que seguia ali pela região costeira, que estava acompanhado de uma pessoa, ele acabou capotando esse quadriciclo também e perdeu a vida. Ele acabou quebrando o pescoço depois que caiu aí durante esse capotamento, e a mulher que estava junto com ele, ela foi enviada aí, aliás, foi levada para o hospital. São 2 casos de acidentes graves que foram registrados neste final de semana. Adalberto, qualquer novidade sobre eles, eu volto a te chamar, eu volto ao estúdio com você. Obrigado pelas informações, Bueno. Você ligado aqui com a gente em todo o Maranhão, ligado no Bom Dia nesta segunda-feira. Agora a gente fala de segurança com a participação de Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto.
Silvan, um suspeito de pertencer a um grupo criminoso na cidade de Turilândia morreu em confronto com a polícia militar. Isso foi ontem à tarde? Ontem à tarde. Inclusive, depois que houve essa ação feita pela polícia, ele se refugiou dentro da casa, teria atirado contra as guarnições, foi baleado, chegou a ser atingido com 2 tiros no tórax, foi levado para o hospital, onde ele já chegou sem vida. Ele era fugitivo, de acordo com a própria polícia militar, e tinha um mandado de prisão expedido pela justiça por crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Silvan, houve um assalto a um motel, foi aqui ou foi no interior do estado? Aqui na capital ou no interior? Esse assalto aconteceu lá na Avenida General Arthur Carvalho, ali quem dá acesso ao Miritiba. Na verdade, o casal tentou se refugiar no motel. Eles foram abordados pelos integrantes de um Onix branco, essa dupla, depois eles acabaram sendo presos, porque um deles estava com a tornozeleira eletrônica e acompanhamento feito pelo pessoal da Albatroz, que é o policiamento motorizado, eles conseguiram localizar esses indivíduos já no Filipinho. Olha lá, eles tentam entrar no motel para pedir ajuda e são assaltados praticamente na entrada. Levaram os objetos pessoais, levaram um aparelho de telefone celular e foram praticar assalto lá na Chácara Brasil. Fizeram vários assaltos na Chácara Brasil. Aquela região ali está complicada, né? O Davi, que é presidiário, porque estava com a tornozeleira eletrônica, e o Anderson, que era o motorista do carro. Depois eles praticaram vários assaltos na Chácara Brasil, vieram lá para a Avenida São Marçal, ali no Filipinho, onde eles foram cercados lá por guarnições do 20º, GTM do 20º, mais o GTM do 8º e mais as motos, e acabaram sendo presos e levados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante. Foi aí nessa região que a gente mostrou que o pessoal estava à noite na porta de casa e foi assaltado. Exatamente, bem aí mesmo, bem região. próximo, a poucos metros daí, num condomínio que tem lá, as pessoas foram assaltadas bem na porta. Complicada a situação. Obrigado, Silvan. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado, Silvan. Nosso Silvan Alves com a gente aqui no Bloco de Segurança do Bom Dia. São 7h29, 7h29. Vem comigo porque aqui a informação não para. A gente vai para a região dos Cocais agora. Quem tem um destaque desta segunda-feira é a Raquel Souza, que está com a gente. Olá, Raquel, bom dia. Boa semana para todos aí. Olá, Adalberto, boa semana para você, boa semana para todos. A gente começa destacando sobre um assalto ocorrido no fim de semana em uma loja no Centro Comercial de Caxias. Uma loja, que faz parte de uma rede, que foi alvo aí de 2 assaltantes que entraram no estabelecimento assim que ele estava sendo fechado. E suspeita-se que uma mulher também faça parte do bando. Os homens estavam armados, anunciaram o assalto e logo em seguida as portas foram fechadas para, na verdade, despistar aí, a ação dos bandidos. Lembrando que eles levaram uma farta quantidade de aparelhos eletrônicos. Não se sabe ainda essa quantidade, não foi informada, nem bem como a quantia total, mas eles levaram uma farta quantidade de aparelhos eletrônicos, na maioria smartphones. E o que mais impressiona é que durante essa ação, os bandidos estariam, segundo informações, utilizando rádios de comunicadores, que inclusive estariam interferindo no sinal de comunicação da Polícia Militar. Mas a gente vai confirmar isso, então, com a Polícia Militar durante a coletiva que vai acontecer mais tarde, para saber, na verdade, detalhes sobre essa ação. E o que chamou a atenção no fim de semana em Caxias, não é a primeira vez que essa loja é alvo de assaltantes, inclusive ações muito rápidas, Adalberto. E a gente muda de assunto agora e fala que para os profissionais da educação que ainda não se vacinaram até agora, tomaram a vacina da AstraZeneca, podem, participar dessa imunização hoje até quarta-feira, especialmente para os profissionais que ainda não se imunizaram e de todas as idades, Adalberto. Na última sexta-feira, o público-alvo foram os profissionais com idade a partir de 30 anos de idade. Então, hoje, amanhã e quarta-feira, esse alvo é para os profissionais de todas as idades. E a gente atualiza agora, os dados que envolvem a Covid-19 no município. Até agora são 10.511 casos confirmados, 9.196 pessoas, felizmente, foram recuperadas da doença. Permanecem 64 pessoas internadas e no último final de semana somam mais de 110 novos casos de coronavírus em Caxias. O município conta atualmente com 327 mortes, um número considerado ainda crescente. Em relação às doses recebidas em Caxias, foram mais de 44 mil e desse total, mais de 39 mil
foram aplicadas. Em relação às taxas de ocupação dos leitos, envolvendo tanto os leitos de UTI como os de retaguarda, essa taxa atualmente está em 55%. E lembrando que em relação à vacinação, continuam as mesmas unidades. Para profissionais da educação, da rede estadual e privada, esse local de vacinação é na Escola Inácio Passarinho. E para os profissionais, para os profissionais da rede estadual e federal, essa vacinação é na Escola Inácio Passarinho. E para a rede privada e municipal, na unidade do SESI Senai. Com essas informações, a gente volta com você, Adalberto. Uma ótima semana. Boa semana, Raquel. 7h33, você ligado aqui no Bom Dia nessa manhã de segunda-feira, semana começando e você junto com a gente, tomando café da manhã, bem informado aqui na TV Difusora. Será que vai chover nessa segunda, hein? Em Imperatriz, hoje o predomínio é de tempo nublado e chuva isolada, olha, a qualquer momento, hein? Mínima de 23, a máxima é de 33 e as imagens são ao vivo em tempo real, céu azul. Bonita imagem do centro de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, audiência enorme do Bom Dia nessa manhã. Pessoal, Imperatriz já começa o dia bem informado, ligado aqui na TV Difusora. São Luís, a capital maranhense, hoje o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva no horário da tarde, hein? Mínima de 24, máxima de 31 graus. Você tem imagens nesse momento aí do Centro Histórico e Avenida Beira-Mar, na capital maranhense. Imagens nesse momento, o sol já deu as caras, mas ainda de forma tímida nessa manhã aqui na capital de todos os maranhenses. Bela imagem aí para a gente se inspirar e começar bem essa semana, tá bom? A Açailândia hoje tem sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 33 e as imagens são em tempo real do tempoalvivo.com. Olha aí o sol já brilhando lá em Açailândia, a temperatura lá em cima nesta importante região do estado e você acompanhando tudo ao vivo aqui no Bom Dia. Vamos lá, está na hora de levantar, se você ainda está deitado, se está acordando agora, já começou a segunda, a semana já começou e você está aqui na TV Difusora. 7h34 e a gente tem a previsão do tempo em mais 3 cidades, hein? Zedoca, predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva, a partir do horário da tarde, a mínima de 22, a máxima de 32 graus lá em Zedoca. Bacabal, recebendo o nosso abraço nessa manhã de segunda-feira, o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva, no horário da tarde, inclusive. Olha a mínima em Bacabal, 22, a máxima é de 32 graus. A gente falou ao vivo ainda há pouco de Caxias, né? Lá hoje é o predomínio de tempo nublado, chuva isolada a qualquer momento, mínima de 24 graus, máxima de 32 e a parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. São 7h35 agora. A gente vai para o intervalo, sim, mas no próximo bloco nós vamos saber detalhes da chegada ao país de novas doses da AstraZeneca e da distribuição de vacinas para o interior do estado também. Já já tem Diogo Trim falando de política e a gente vai falar sobre o aluguel social Maria da Penha depois do intervalo, um instante só. Imagens ao vivo, hein? A gente tem aí da Avenida Beira-Mar em São Luís do Maranhão. A gente volta em instantes. Você ligado no Bom Dia Maranhão nesta manhã, são 7h mais 38 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia. Aqui no estúdio eu recebo agora a secretária da Mulher, Naira Ponteiro, é com ela que eu converso agora. A gente vai falar aqui em especial de um benefício que já está disponível, gente, desde o começo do ano, mas até agora a procura tem sido pequena. Nós estamos falando do aluguel social Maria da Penha. Secretária, bom dia. Bom dia a todos. Secretária, o auxílio aluguel é no valor de R$ 600, o período é de 12 meses, mas até agora como é que tem sido a procura das mulheres em relação a esse benefício? O benefício do aluguel social é uma inovação aqui no Maranhão, é o único local do Brasil em que nós temos um benefício dessa natureza, em plena vigência. Então, acredito muito que pelo desconhecimento de grande parte da população, não há uma procura tão grande a respeito desse benefício. Então, a gente faz uma divulgação, a gente tem reunido com os municípios, tem reunido com as instituições, com a rede de enfrentamento, para que a gente possa fazer a divulgação desse benefício importantíssimo que pode salvar a vida da mulher vítima de violência. Nesse caso, esse benefício é específico para mulheres que já estão cumprindo, no caso, entraram com medida protetiva de urgência? Exatamente. Para a concessão do aluguel, nós temos alguns critérios. Um deles é estar sob medida protetiva. Então, a medida protetiva que é deferida pelo Tribunal de Justiça, né, pelo juiz ou pela juíza. Então, a mulher precisa ter uma medida protetiva. A mulher que tiver uma medida protetiva e preencher os demais requisitos,
como, por exemplo, ela não ter condições de prover a sua própria moradia, ela ter renda, não ter renda ou ter renda de até 2 salários mínimos e que ela também não tenha no mesmo município nenhum parente até o 2º grau em linha reta para abrigá-la. Então, a mulher que tiver essas condições, ela pode pedir, ela deve procurar a Casa da Mulher Brasileira em São Luís, em Imperatriz, a Casa da Mulher Maranhense, as secretarias municipais das mulheres, as secretarias de assistência social, a Defensoria Pública. Você, mulher que tem essa medida protetiva e que se encaixa nesses critérios, pode procurar alguma dessas instituições, porque eles entrarão com um protocolo solicitando, fazendo esse requerimento para a Secretaria de Estado da Mulher e nós poderemos, então, fazer o deferimento e pagar esse benefício, que é extremamente importante, que é uma conquista para o Maranhão e ele foi aprovado aqui no Maranhão por uma lei de autoria do próprio governador. O benefício pode em algum momento ser suspenso? Ele pode sim ser suspenso, desde que a mulher deixe de preencher algum desses critérios ou que ela volte também para o convívio do agressor. Nesses casos, haverá a suspensão do benefício. Secretária, como é que tem sido o acompanhamento da Secretaria nesse tempo de pandemia, em que a gente sabe, os números mostram claramente que houve um aumento dessa violência, em que pese a diminuição da notificação, do registro, até porque a mulher ficou com dificuldade de chegar, por exemplo, a uma delegacia, a um ponto para apresentar a denúncia. Como é que a Secretaria tem acompanhado nesse tempo de pandemia essa situação? Nós trabalhamos com uma rede de enfrentamento muito ampla e nós temos intensificado os canais de denúncia, os canais de acesso a essas mulheres. Seja pelo funcionamento em São Luís e Imperatriz da Casa da Mulher Brasileira, Imperatriz é uma casa única no Brasil, fora de uma capital ali, é uma Casa da Mulher Maranhense, e nós temos ampliado a oferta do serviço, seja através dos nossos canais de ouvidoria, das nossas redes sociais. Também há no Maranhão a possibilidade de você agora registrar um boletim online, isso facilita bastante. O que nós temos ainda muito, e essa é uma realidade não só relacionada à violência doméstica, mas é uma realidade do Maranhão, do Brasil, é a falta e a dificuldade de acesso à internet. Então, a gente também tem, através, por exemplo, dos ônibus lilás, acesso às mulheres nas zonas rurais, nas comunidades ribeirinhas. Isso é um canal extremamente importante que a gente consegue ter acesso a todas elas. Que outras políticas públicas estão sendo formuladas aqui no Estado para a mulher que a senhora considera que são importantes? A gente está ainda no começo, pode dizer assim, nos primeiros meses do ano de 2021. A gente sabe das dificuldades que os estados estão enfrentando, principalmente nesse tempo, eu repito, de pandemia, mas o que é possível falar de positivo em relação a essas medidas? Há um diálogo, de fato, com outras secretarias para que esse atendimento se efetive? Sim, sem dúvida. Nós temos não só com outras secretarias, isso é extremamente importante de frisar, mas também com outros órgãos. Nós temos uma parceria muito positiva com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, porque essa rede de articulação é importante para que a gente consiga efetivamente dar as respostas que as mulheres e que a sociedade precisa. Além disso, nós temos também várias frentes de atuação, não só para a mulher vítima de violência, mas para as mulheres em situação de vulnerabilidade, por exemplo. Nós temos desde a capacitação dessas mulheres, a promoção de autonomia econômica dessas mulheres. Isso impacta positivamente no combate à violência contra a mulher, isso é importante de ser frisado. A Secretaria tem trabalhado nesse sentido de promover capacitação, de promover realmente a empregabilidade e a organização dos grupos produtivos de mulheres. Outra área que a gente atua bastante, que também é extremamente importante para as mulheres, é a área da saúde. Nós temos a Carreta da Mulher, que leva serviços da mulher, de atendimento às mulheres para todo o estado do Maranhão. Então, nós temos sim trabalhado, há uma política pública efetiva para as mulheres no estado do Maranhão, e isso vem muito pelos próprios equipamentos inovadores que nós temos no Maranhão. Há exemplo do que eu citei agora há pouco, da Casa da Mulher Maranhense, lá na cidade de Imperatriz. É importante a gente frisar que essa é a única no Brasil, fora de uma capital, construída e gerida com recurso estadual. Então, essa é uma obra do nosso governador e que realmente é inovadora. Não há nenhum outro local do país algo dessa natureza. Gostaria de encerrar, secretária, a nossa entrevista reforçando aqui o aluguel social Maria da Penha. Como é que as pessoas podem fazer para acessar, então, esse benefício? As mulheres aqui de São Luís, elas podem procurar, as que tenham uma medida protetiva, podem procurar a Casa da Mulher Brasileira, em Imperatriz podem procurar a Casa da Mulher Maranhense. Nós também estamos recebendo essas solicitações através das secretarias municipais das mulheres, dos organismos de política para a mulher, através também das secretarias de assistência. A gente sabe que não há secretaria das mulheres em todos os municípios. Nós temos trabalhado e já conseguimos ampliar bastante. Nós tínhamos 89 e hoje nós temos quase 130 municípios. Então, já é uma grande conquista. E as mulheres que tenham medidas protetivas e que se encaixem nesses critérios,
critérios, elas podem procurar a Secretaria, a Defensoria Pública, para que eles possam fazer esse requerimento para a Secretaria de Estado da Mulher e a gente fazer o deferimento e poder pagar esse benefício que, como eu falei, pode sim salvar a vida dessa mulher vítima de violência. Obrigado pela entrevista aqui para todo o Estado, na TV Difusora. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, olha, o governo do Estado entregou no sábado reformas, inclusive a gente vai mostrar agora na reportagem para você aqui as entregas que foram feitas e benefícios da reforma da nova praça, por exemplo, do São Francisco aqui em São Luís, e também foram entregues cartões de benefício para auxiliar catadores de resíduos sólidos por conta da pandemia. No Dia do Trabalhador, a Dona Maria foi beneficiada com R$ 400. O repasse foi feito pelo governo do estado à categoria de catadores de materiais recicláveis. Muito feliz por ter vencido a etapa que nós estávamos correndo atrás há muito tempo. Os catadores é um dos grupos que vem sendo ajudado pelo governo do estado com um repasse de auxílios que estão sendo pagos por conta da crise trazida pela pandemia do coronavírus. Há várias categorias. São projetos elaborados em conjunto com várias secretarias para atender trabalhadores e a população em geral mais prejudicada em meio à crise sanitária. Esse auxílio que nós instituímos é a forma de apoiar esse serviço que é relevante para o meio ambiente. E tem, claro, nesse momento, a dimensão do combate à crise, uma vez que nós sabemos que o coronavírus trouxe uma série de consequências de enorme gravidade, não só no que se refere ao aspecto sanitário, mas também no que se refere aos aspectos socioeconômicos. Além da entrega dos auxílios a catadores, durante a solenidade houve a inauguração da Praça da Ponta do São Francisco. A obra faz parte do plano de urbanização para a área de intervenção do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Localizada às margens do Rio Anil, na área da Avenida Ferreira Goulart, a praça conta com academia de ginástica, playground, calçamento em blocos de concreto, rampas de acessibilidade, iluminação nova e projeto paisagístico. Além da urbanização, o local também recebeu um posto de saúde. Nós temos hoje um conjunto de muitas ações em São Luís, no Maranhão, construindo moradias, pavimentando ruas, construindo praças, reformando escolas e hospitais, enfim, cumprindo um leque variado de atividades que ajudam a impulsionar a economia, a gerar emprego e renda. Olha, chegaram ao Brasil na madrugada de ontem e na tarde de ontem também novas doses da vacina AstraZeneca. Segundo o Ministério da Saúde, as doses devem ser distribuídas nos estados até amanhã. Aqui no Maranhão, o fim de semana foi de distribuição das vacinas AstraZeneca e Coronavac também aos municípios maranhenses. Agora a gente tem os detalhes com Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, notícia boa, né, envolvendo a questão da campanha de vacinação. Quanto mais imunizantes chegam no país, é sinal de que mais pessoas serão imunizadas em todos os estados brasileiros. Como você disse, Adalberto, essas vacinas chegaram praticamente durante todo o fim de semana, sábado, domingo, de muita movimentação. Quem recebeu essas doses foi justamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, aqui no Brasil, da OPAS, que é a Socorro Gross. Foram vacinas, como você disse, da AstraZeneca Oxford, que é uma das vacinas que está sendo aplicada aqui no Brasil, além da Coronavac. Também chegaram algumas doses, além também da vacina Pfizer, que deve começar a ser aplicada também aqui no país. Como você disse, Adalberto, o próprio ministro da Saúde declarou que em 48 horas todos os estados já estariam aí, portanto, então até esta segunda-feira, todos os estados já estariam com essas novas doses que chegaram aqui no país. Lembramos também que há um consórcio aí, o COVAX Facility, que é justamente para distribuir melhor, né, da melhor forma, de forma mais célere para todos os países, para combater de forma mais eficaz possível a questão da pandemia do coronavírus. Lembrando que são mais de 42 milhões e meio de doses que o Brasil tem direito. Só neste mês a previsão é que cheguem aí 4 milhões de doses aqui para o Brasil dentro desse consórcio. É torcer para que chegue o mais rápido possível nesse primeiro semestre ainda, para que mais pessoas sejam imunizadas. Aqui no estado do Maranhão também as vacinas chegaram, já começaram a ser distribuídas dentro do planejamento aí da Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive algumas regionais já receberam desde o fim de semana via aérea, né, que é um planejamento que foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, para que essas doses cheguem o mais rápido possível nos municípios maranhenses. As regionais que já receberam via aérea essas novas doses são Açailândia, Imperatriz, Balsas, São João dos Patos, Timon, Caxias,
Pedreiras, Presidente Dutra e Barra do Corda. As outras doses devem ser encaminhadas ainda nesta segunda-feira. Lembrando também que a região metropolitana, os municípios, não só a capital São Luís, mas as outras cidades que compõem a região metropolitana, já começaram a receber também desde esse final de semana via terrestre, né? Até pela questão da proximidade, já começaram a receber via terrestre. Lembrando também que dentro do planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, essas doses, né, da AstraZeneca serão destinadas para o público de idosos de 60 a 64 anos de idade, e aguardar que mais vacina chegue para que mais pessoas, como eu disse, sejam imunizadas, claro, aqui no estado do Maranhão e também em todo o país. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Boa semana para você também. Você ligado na TV Difusora nessa manhã de segunda-feira. A gente agora fala aqui no Bom Dia de política. Está comigo o John Cutri. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Boa semana a todos. John, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai arrancar o PCdoB aqui do Maranhão? Ele disse isso, afirmou, na verdade, ontem, Adalberto, né, quando ele fez ele conversou ali com a imprensa na saída do Palácio, né, no contexto daquela decisão, na conversa que ele teve com a Rússia, né, sobre a liberação do amigo do jogador, né, que foi preso, estava preso na Rússia. E aí, nesse contexto também, ele começou a falar, né, de política, né, e ele comentou sobre a questão do Maranhão, mais uma vez, não é? O que ele disse sobre o Maranhão? Ele disse que vai arrancar o PCdoB do Maranhão. O PCdoB, para quem não sabe, é o partido do governador Flávio Dino, né? E falou também sobre São Paulo, que deve lançar o ministro Tarcísio Freitas como candidato lá em São Paulo. E aí fica bem claro o seguinte, né, que dois estados, Maranhão e São Paulo, são dois estados onde ele tem opositores ferrenhos, né, tanto Dória quanto o governador Flávio Dino. No caso do Maranhão, o governador Flávio Dino não pode ser mais candidato, ele já é reeleito, né? Inclusive, a última eleição foi eleito primeiro turno. Mas quando o presidente Bolsonaro disse que vai arrancar o PCdoB do Maranhão, ele fala do grupo do governador Flávio Dino. Ou seja, ele deixa bem claro, primeiro, que ele vai ter candidato aqui no Maranhão, não é? Vai apoiar o nome para derrotar o candidato do governador Flávio Dino, aquele que ele apoiar, né? Aí não se sabe quem será esse candidato, Adalberto, mas tudo indica que deve ser o Roberto Rocha, senador Roberto Rocha, aí que deve ser o candidato do presidente Bolsonaro aqui no Maranhão. Ele não citou, né? Ele não citou ali, até essa observação, ele não citou o nome, qual o candidato que ele vai ter aqui no Maranhão para, segundo ele, arrancar o PCdoB, mas em São Paulo ele já disse que deve ser o ministro Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura. O presidente deve ainda, essa semana, ou nesse mês, aliás, definir um partido. Qual será o partido que ele se filiará lá? O PRTB é uma possibilidade, Patriotas também, não é? Então, são duas possibilidades do PRTB ou Patriotas. O PRTB até que já mudou de nome, assim como o Partido da Mulher Brasileira também, que deve ser uma outra alternativa para o presidente. Então, esses partidos aí, qualquer um deles, em que o presidente Jair Bolsonaro se filiar, o candidato dele aqui no Maranhão também deve se filiar, provavelmente o senador Roberto Rocha. Ô John, a deputada Cleide Coutinho se posicionou sobre especulações para ser vice em 2022? Ela acha um debate muito antecipado, né, discutir o nome de vice agora. E primeiro ela afirmou, né, que nunca nem foi consultada sobre isso, né, nunca nem conversaram com ela, ninguém nem disse nada para ela sobre essa possibilidade de ela ser vice de um candidato a governador no ano que vem. Até especulou, poderia ser vice do Carlos Brandão, né, não achava com o Carlos Brandão, com o PDT. Mas, na verdade, ela disse o seguinte, que o líder maior dela é o senador Everton, né, que é a liderança do PDT, que é possível candidato a governador no ano que vem, nas eleições do ano que vem, e que se coloca à disposição, né, do grupo dela, do grupo do governador Flávio Dino, que é o governador Flávio Dino que lidera todo o grupo. Mas, nesse momento, ela disse que não cogita, são apenas especulações, e que não houve nenhum diálogo, nenhuma tratativa acerca desse assunto. É claro que a Cleide Coutinho é uma grande liderança da região ali de Caxias, né, região dos Cocais, mas ela, por enquanto, o projeto dela é se candidatar novamente a deputada estadual. Obrigado, viu, João? Até amanhã. Até amanhã. João Cutri, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. A gente volta a falar sobre a situação de pandemia. Em Vargem Grande começou a vacinação para professores de 45 anos. Da expectativa de quem aguardava ansioso receber a dose da vacina contra a Covid-19. Sensação ótima, né? Eu estou feliz, né? Tomar essa vacina, né?
180 doses do imunizante AstraZeneca foram disponibilizadas aos profissionais da educação nessa etapa da campanha voltada à faixa etária de 45 anos. Estamos dando início à segunda etapa de vacinação. Foram vacinados todos os profissionais acima de 55 anos. E agora hoje estamos dando início à vacinação dos profissionais acima de 45 anos. O Sindicato dos Servidores Públicos de Vargem Grande também comemora a aplicação da primeira dose da vacina nos profissionais da categoria. É uma conquista muito grande para os servidores da educação. Para a dona Iracema, é uma luz no fim do túnel. Eu fico feliz porque aí é uma esperança, uma luz no fim do túnel, porque é muito difícil você ver todo lado que você olha ter alguém morrendo, passando mal. É muito triste. O município tem alcançado as metas de vacinação, o que o coloca em segundo lugar na avaliação estadual em percentual de aplicação dos imunizantes contra a Covid-19 no Maranhão. É um motivo de muita felicidade para a gente. Isso é fruto de trabalho, né, de empenho da Secretaria de Saúde em estar fazendo campanhas e estar fazendo ações, né, para que a gente possa chamar a atenção dos vargem-grandenses para a necessidade de serem imunizados. E agora a gente fala de esporte aqui no Bom Dia. Olha, a bola rolou ontem pela semifinal do Campeonato Maranhense de Futebol, hein? Em jogo de ida, o Juventude de São Mateus recebeu o Motoclube. Vamos ver. Com menos de um minuto de jogo, o Moto abriu o placar. Felipe aproveitou uma sobra de bola no meio-campo, passou pela marcação e finalizou sem chances para o goleiro Bruno. A reação do Juventude veio 4 minutos depois. Everton foi derrubado na área por Rodrigo Barreto. Pênalti que Naô cobrou e fez. Final, Juventude 1, Moto também 1. O Sampaio Corrêa entra em campo hoje, joga com o Pinheiro, é a outra semifinal, portanto hoje Pinheiro e Sampaio joga fora de casa com o novo treinador. O Daniel Nery já foi apresentado, a gente falou inclusive aqui na sexta-feira sobre isso e no Hora D a gente traz mais informações sobre o Sampaio Corrêa, que joga hoje contra a equipe do Pinheiro. Agora a gente fala de Copa do Nordeste, a maior competição regional do país. Em partida transmitida pela TV Difusora, o Ceará foi até o estádio de Pituaçu, em Salvador, nesse sábado e saiu na frente na decisão da Copa do Nordeste. Vamos ver. Aos 49 minutos, o Vozão conseguiu a vitória graças a um gol de falta de Jael. O atacante que entrou no segundo tempo chutou forte, a bola desviou em Oscar Ruiz e atrapalhou o goleiro Matheus Teixeira, que nada pôde fazer. Após a vitória de 1-0, o Vozão chega com boa vantagem no confronto de volta, podendo ser campeão, inclusive com um empate. A partida está confirmada para a Arena Castelão, em Fortaleza, no próximo sábado, 4 da tarde. Você viu nessa imagem aí que tirou o goleiro nesse desvio aí, gol do Ceará no finalzinho, Jael, que já inclusive jogou pela equipe do Bahia, né? Após a vitória de 1-0, o Vozão chega com boa vantagem no confronto de volta, podendo ser campeão, inclusive, com um empate. A partida está confirmada para a Arena Castelão, em Fortaleza, no sábado, 4 horas da tarde. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. A gente encerra com imagens ao vivo o programa hoje para inspirar a gente para começar mais uma semana. Vamos lá, vamos se encher de esperança, gente, para mais uma semana que já começou. Baía de São Marcos ao fundo, a Ponte do São Francisco também. Amanhã às 7 a gente se encontra, 7 da manhã cedinho, aqui no Bom Dia. Tchau, tchau. Até lá.